Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bom estar aqui com vocês de novo em mais um Momento Edificar. Esse pequeno vídeo que nós postamos todas as sextas-feiras, trazendo uma pequena palavra para te edificar, para te instruir, para te abençoar, né? Porque a palavra de Deus, ela sempre tem esse intuito de nos fazer crescer, de nos abençoar. Às vezes ela é de consolo, às vezes ela é de exortação, às vezes ela é para nos edificar, mas sempre nós crescemos, sempre, amém? Porque a palavra de Deus, ela é a única verdade sobre nós. Para hoje eu separei apenas um versículo. Se você pegar a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5, você vai ver o sermão, né? Como muita gente fala, o sermão do monte, ali quando o Senhor, ele vai para Decápolis, ele vai para a Judéia, para Jerusalém, para Galiléia, e ele prega e faz milagres ali. Em um certo momento ele chega à beirada de um monte, que a gente não sabe, a Bíblia não afirma que monte é esse, e ele vê as multidões ao seu redor e ele começa uma série de discursos. E nesse primeiro discurso ele fala sobre as bem-aventuranças, que são os bem-aventurados que choram porque serão consolados e etc. E lá no versículo 5 de Mateus capítulo 5, ele fala o seguinte, Jesus dizendo, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Muita gente já vi, né, perguntando, já até me fizeram essa pergunta, pastora, mansos lá nas bem-aventuranças é aquela pessoa pacata, tranquila, pacífica, né, aquela pessoa que, né, um longo ânimo. Não quer dizer isso. Mansos aqui quer dizer submisso. É aquela pessoa, já viu aquela pessoa que ela tá sempre submissa, ela tá sempre com aquele coração, né, submisso, pronto a obedecer, a respeitar, a ser respeitoso segundo a vontade. Só que aqui quando Jesus diz, não é o submisso no sentido natural da vida, é o submisso a Deus. Bem-aventurados aqueles que se submetem a Deus, aqueles que obedecem a Deus, aqueles que escutam a Deus, que conhecem a sua palavra e obedecem. É na submissão do coração ao Deus Criador, ao Pai. Então, quando você obedece a Deus, quando você lê a palavra, quando você escuta a palavra e no seu coração você se submete a essa palavra, por mais que naquele momento você não consiga obedecer, por mais que naquele momento tudo esteja difícil para você, você simplesmente se curva, você se submete, você obedece a palavra de Deus, você está sendo manso. E há uma promessa para você de que os mansos herdarão a terra. E eu vou além. O que fala da submissão? Por exemplo, um filho, quando é corrigido pelo pai, né? Deus também nos corrige, você sabia disso? Está lá em Hebreus, capítulo 7, capítulo 12, versículo 7. Diz o seguinte, o autor de Hebreus, provavelmente Paulo, mas não temos como afirmar, ele fala o seguinte, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus nos trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período de tempo, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, para que possamos participar da santidade dele. Aleluia! Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Irmãos, é muito importante que você entenda que quando você se submete à vontade de Deus, você o obedece, você o serve, você tem que estar submetido à vontade de Deus. O Senhor disciplina também muitas vezes com correção. Muitas vezes a gente não entende o momento que a gente está passando, mas nada mais é que o nosso Pai. A Bíblia fala o Pai das luzes e aqui o autor fala o Pai dos Espíritos. Ele é quem nos conduz, Ele é quem nos corrige e nós devemos estar submetidos à correção do Senhor. Para quê? A Bíblia fala, para que nós possamos ter participação na santidade dele, possamos nos parecer cada vez mais com o Senhor. Assim que nós fazemos com os nossos filhos, não é mesmo? Os nossos filhos, quando estão desobedientes ou estão fazendo alguma feiura, a gente os corrige para o bem deles, para que eles cresçam, né? Se tornem homens e mulheres de valor, homens e mulheres verdadeiramente santos, parecidos com Cristo, né? Porque a Bíblia fala que a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina o livrará dela. Então é assim o Senhor
Senhor nos disciplina porque o Senhor nos ama. E o ser manso é simplesmente se curvar e obedecer, silenciar e falar: sim, Senhor, corrige o que precisa ser corrigido. Me ensina a tua vontade, me ensina o teu propósito, me guia, me direciona, porque eu, Paizinho, quero me parecer com o Senhor. Eu quero ser manso, submisso no meu coração, assim como Cristo. Lá no Getsêmani, capítulo 26, o Senhor Jesus falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa é a vontade do Senhor. Nos parecermos com Cristo e sermos submissos à vontade de Deus. Se submeta hoje, se submeta todos os dias da sua vida, para que você possa futuramente herdar a terra, porque essa é uma promessa do Senhor para todos os mansos, para todos aqueles que têm um coração submisso e obediente à vontade do Pai. Amém? Que você fique na graça e na paz do Senhor Jesus, que o Senhor te revele essa palavra, que você cresça cada dia mais em santidade, em se parecer cada vez mais com o nosso Paizinho. Que o Senhor te abençoe, que você tenha um final de semana lindo e maravilhoso na presença do nosso Deus. Um grande beijo.